Uhum. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar batendo esse papo aqui com o Projeto Empreender Mais, né? A gente acredita que atrás da história de um empreendedor sempre tem uma história de motivação, uma história de superação, e também a gente acredita que história conecta com outra história. E a ideia desse bate-papo aqui é a gente conectar com a história de pessoas que querem começar o seu negócio. E por algum motivo ainda não começou, por medo, não sabe dar o primeiro passo. E aqui contando a sua história, eu creio que vai ajudar essas pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por estar investindo esse tempinho seu aqui. Ai, Henrique, eu que agradeço, né, por poder estar aqui contribuindo, né, com você, com todo mundo que te acompanha. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Poder Uhum. multiplicar as coisas que a gente vem aprendendo no meio do caminho. Tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, e é muito importante a gente estar podendo compartilhar, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Então, obrigado por abrir esse espaço, né? Não só para mim, mas para vários outros empreendedores aí. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e parabéns mesmo, é um trabalho muito bacana. Que legal, bacana. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu ainda também não te conheço também, né? E aqui para o Projeto Empreender a Mais. Ah, que bom. Bom, eu sou Alessandra Risser. Hoje estou aí com 51 anos, uma longa caminhada dentro da área do empreendedorismo. Hoje eu atuo assim com, né, bastante afinco dentro da área PET, onde eu Uhum. tenho várias empresas, né, nesse setor, no setor veterinário. Depois eu vou contar um pouquinho para você como que eu cheguei até lá. Não sou veterinária, não sou desse setor e me tornei uma, né, uma empresária desse setor. Uhum. Tenho uma empresa familiar com meu marido, meus filhos. Hoje nós temos 3 unidades, né, aqui na região do Vale do Paraíba, uma delas em expansão, né, se tornando um hospital. E eu Legal. também atuo como consultora de negócios estratégicos para outras empresas, né, para empresas dentro do setor veterinário, então faço bastante consultoria dentro desse setor, tanto para veterinários que estão autônomos e que também querem se destacar dentro do mercado, para outras clínicas e para empreendedores de modo geral, empreendedores mesmo, que estão começando seu negócio, que estão no meio do caminho. Então, eu tiro um pouquinho do meu tempo também para se dedicar a isso, né? Bacana. É isso. Hoje, assim, a minha atuação é nesse setor e eu gosto demais, é onde eu cresci durante toda a minha vida, me especializando e trabalhando nisso. Sou Que mãe, legal. sou avó, um pouquinho de tudo. Que legal, que legal. Quero explorar bastante essa história aí. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho, Alessandra, assim, o início de tudo, assim, esse antes de você abrir o seu negócio, antes de virar empreendedora, antes de entrar para o mundo do empreendedorismo. Como foi sua vida? Só para a gente entender um pouquinho. Tá. Questão de escola, questão de família. Henrique, olha, eu acho que eu sou empreendedora desde sempre, para falar a verdade. Que legal. A veia empreendedora está em mim já, assim, muito na minha vida toda. Eu vim de Uhum, uma família onde não são empreendedores, assim, são empreendedores dentro dos negócios que executam, né? Lógico, uhum, mas eles não têm empresas. Então, a minha mãe, ela é funcionária pública, meu pai também uhum, onde eu admiro demais o trabalho. E, né, dentro do setor onde eles trabalharam, a gente sempre fala que o intraempreendedorismo sempre foi muito forte, né? uhum. E aí eu resolvi partir para uma área diferente, que é ter o meu próprio negócio e seguir numa linha solo, né, até então. E quando lá atrás, né, quando bem antes até inclusive, de eu fazer a minha faculdade, eu fiz faculdade de comunicação social. Então, o meu ramo é na área de comunicação, de Uhum, marketing, onde eu me especializei totalmente nessa área. uhum, Eu sempre fui uma vendedora. Eu sempre amei vender uhum. tudo, Que legal. tudo. Me botar, bota qualquer coisa na minha mão que eu amo vender. Que Então, eu bom. sempre fui uma vendedora. Então, assim, desde os 14 anos, eu vendia tudo, 13, 14 anos. Então, eu vendia Avon, eu vendia roupa, eu fazia pulseirinha para vender para minhas amigas. Olha que Sempre, legal. sempre fui uma pessoa que gosta, que ama vender. E Uhum, aí, eu tive uma participação muito grande vendendo Natura. Eu acho que a Natura foi, assim, a minha primeira escola na área de vendas. Eu não era uma funcionária da Natura, eu era uma consultora da Natura. uhum, E quando eu entrei para ser consultora da Natura, eu tinha acho que 17 anos. Acho que 17 ou 18, né? Porque eu fiz o cadastro no meu nome mesmo, não foi no nome da minha mãe. Então, eu acho que eu já tinha uns 18 anos, logo no início. uhum. Antes eu vendia para outras revendedoras e depois eu comecei a vender Natura para mim mesmo. E Entendi. aí, quando eu comecei a vender Natura para mim mesmo, logo eu já formei uma equipe de vendas. E Olha. eu tive uma equipe de vendas que vendia para mim. Então, na época, eu ganhava acho que 35% da Natura, dava 20% para minhas revendedoras, e cheguei a ter 80 vendedoras durante muitos anos. Então, eu Nossa, era, que assim, legal. uma pessoa dentro da Natura muito competitiva. Eu acho que é do meu setor, porque lá na Natura era setorizado, né? Então, eu fazia parte de um Uhum. setor. Acho que hoje é assim ainda. E durante anos eu era muito competitiva, adorava, ganhava troféu, ia viajar pela Natura e tinha essa equipe de vendas que eu liderava, dava treinamento para eles.
eu amava, né? E aí isso me ajudou muito, porque na Natura eu aprendi a trabalhar, né, a receber não, a trabalhar com calote, a Uhum. tudo, e trabalhar com equipe de vendas. E aí, nesse intervalo, eu consegui fazer a minha faculdade, eu consegui tudo vendendo Natura. Que Eu legal. vendi, eu conciliei a vida da Natura até depois que eu casei e tudo, até meu filho, que hoje tem 20 e poucos anos já, 24, até quando ele nasceu, um pouquinho. Depois tem outras histórias para outras empresas que eu fui. Nesse Uhum. intervalo, vendia roupa, comprava roupa, ia para São Paulo, ia para Campos do Jordão, sempre nessa vibe empreendedora, que eu Uhum. acredito muito. Quando eu entrei na faculdade, e aí quando eu quis fazer comunicação social, né, o meu sonho, na verdade, era trabalhar no banco, era trabalhar Uhum. numa multinacional. Esse era o meu sonho, eu queria muito isso. E É que a aí, gente foi treinado, né? Aqui, né? Na era meu região. sonho mesmo, eu Uhum. adorava, achava lindo, Uhum. e tanto que, né, eu percorri isso durante muito tempo. Mas aí, no intervalo, a minha vida mudou um pouquinho de rumo. Eu aí conheci o meu marido, que hoje é meu sócio, né, no primeiro ano da faculdade, e Uhum. aí acabei ficando grávida, e aí não consegui, daí ir para São Paulo, ir para outros lugares, aonde era o meu sonho, ele mudou um pouquinho, e aí o trajeto mudou para fazer coisas para cá. E aí nós Entendi. dois, né, aí começa a nossa. Meu marido é veterinário, Uhum. nisso nós temos uma clínica veterinária, Entendi. e aí a gente namorou, a gente, né, nós tínhamos a nossa primeira filha, né, pequenininha aí, com um monte de responsabilidade para criar, e depois de alguns anos resolvemos abrir a nossa primeira empresa, que foi o nosso primeiro passo juntos que nós demos. Deu para Entendi. entender? Deu sim, mas eu quero explorar um pouquinho mais. Pode explorar, porque senão eu não paro de falar. Você falou que com 14 anos começou a vender, né? Já sentiu a necessidade de vender ali, de vender algumas coisas, né? Até pulseirinha, você falou. O que você acha que motivou você a vender? Porque, assim, você falou que seus pais não eram empreendedores, assim, não tinham um negócio próprio, né? Eram empreendedores, mas até naquela Sim. época nem se falava muito nisso, né? Era a pessoa que Uhum. vestia a camisa, né? Isso. Falava, né? Mas qual foi a motivação, assim, de querer vender, né? O que te levou, assim, que você, olhando lá no passado, agora você consegue entender isso? De onde que veio isso? Henrique, eu acho que uma das coisas que me motiva até hoje, que me motivou lá no passado, eu acho que é o estar com pessoas o tempo inteiro. Eu gosto muito Não. disso. Eu acho que a venda te proporciona um crescimento. Eu sempre olhei isso muito, vejo isso muito hoje, falo muito para minha equipe. Lá atrás, eu acho que isso me motivava demais. Primeiro, fazer coisas diferentes, poder estar sempre em contato com pessoas e aprender coisas novas. E eu acho que o vender te dá essa possibilidade. Que Porque a gente legal. está com pessoas novas o tempo inteiro, fazendo coisas novas o tempo inteiro, e eu acho que essa é a minha motivação, desde o passado e até hoje. Então, eu Que acho legal. que estar em lugares, sabe? Em Uhum. lugares diferentes o tempo inteiro, e o empreendedorismo, ele te dá essa possibilidade, né? Então, assim, isso para mim eu acho que é um motivador do antes e do agora também. Que legal, Alessandro, que legal. É bom ouvir isso, porque a gente sabe que a principal função, assim, de quem tem um negócio próprio é se relacionar com pessoas, né? Aí quando eu te pergunto, qual que te motivava? Eu queria estar próximo de pessoa, eu queria me relacionar. Não falou nem questão de dinheiro, nem essas questões né, de dinheiro mesmo. Que Uhum. bacana, que legal, porque eu acredito que a principal função do empreendedor é se relacionar mesmo, né? Que legal, E, é isso mesmo. e ali E você olha, identificou que isso você era um sabe que, talento? olha, você está falando aí, a primeira pessoa eu acho que me pergunta isso, assim. E é Uhum. legal a gente, pô, quando você pergunta isso, vem de dentro aquela coisa do propósito, né? Que hoje é uma coisa que Sim. está tão em alta, né? Uhum. E faz todo sentido na minha vida hoje, muito legal. O que que você Aham. perguntou? É a questão de talento, né? Porque assim, quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer nossos talentos. E ali, naquela época, não sei se nessa época de 14 anos, ali na adolescência, indo para a juventude, é difícil a gente pensar nisso, né? Não sei se você consegue ter esse olhar agora. Que ali Sim. você já descobriu que era um talento seu de vendas, de se relacionar, né? E usou isso para. Olha, Henrique, lá atrás, eu acho que a gente é muito intuitivo. A Uhum, gente vai, a gente faz o que a gente gosta, né? Aí você vai testando coisas que você vai se adequando e tudo mais. No uhum, decorrer do tempo, né, a gente vai fazendo, né, os vários cursos aí de autoconhecimento, e uhum, hoje, assim, eu acho que quando a gente fala de talento, eu acho que o talento é coisa que a gente lapida dentro da gente, uhum, sabe? Porque todos nós temos habilidades.
várias e diversas habilidades, umas mais, outras menos. E quando a Aham. gente descobre realmente o que a gente gosta, o que está naquela veia dentro da gente, a gente consegue realmente lapidar aquilo para que fique tão bom e que desponte como um talento. Mas Sim. assim, o talento eu acho que é coisa que a gente vai, Vai durante a construindo nossa também. eu acho que durante a nossa jornada, sabe. Acho que a gente Sim, fica muito tempo, assim, parando, falando: "Ai, no que eu sou bom? No que isso e tal?". E a gente vai se descobrindo no meio do caminho, e a gente vai se lapidando, e aí a gente vai se sim. transformando, assim, né. Eu Uhum. acho que é isso em relação ao talento. Ah, legal, legal. Acho que o principal é você se questionar, né, num algum ponto, né. Se fazer esse questionamento, acho que já é válido, né. Muito. Principalmente agora que a gente tem esse conhecimento, que a gente precisa, né, entender quem que somos, né. Que legal, que bacana. E depois você falou que ficou bastante tempo na Natura, né, que ali foi uma grande escola, né, principalmente nessa parte de formar equipe, né, de formação de equipe, né. Que você pode, assim, dizer, assim, pra gente de dica de formação de equipe? Eu sei que eu vou explorar mais essa questão ainda com o seu negócio, mas só nesse ponto aí, lá na Natura, o que que você aprendeu, assim, em formação de equipe, que você pode passar pra gente aqui? Lá naquela época, o Henrique, eu era bem assim, intuitiva também, né, Uhum, lá atrás, né, era mais jovem e tudo mais, então eu ia aprendendo lá naquela época não tinha tantos cursos pela internet, uhum, tantas facilidades, né, para a gente poder fazer hoje. Então, eu ia aprendendo, ia nos eventos que tinha, ia aplicando dentro do negócio, mas eu acho, quando a gente quer trabalhar com na verdade, em tudo que a gente faz, eu acho que a gente tem que ter um time para estar acompanhando a gente. Acho muito difícil a gente crescer sozinho. muito difícil. Então, em qualquer área que a gente vá, né, que a gente vá Uhum, atuar, mesmo que você trabalhe dentro do seu departamento e que você trabalhe sozinho dentro da sua área. sim, E isso eu vi muito lá atrás. E a partir do momento que eu entendi isso, eu trouxe isso para minha vida, em todos os setores. E aí, hoje, né, as pessoas que estão do meu lado são pessoas que também gostam de trabalhar. Tem que ser pessoas que gostam de trabalhar em time, que gostam de trabalhar em equipe, porque eu acredito que isso faz parte do desenvolvimento da pessoa, da empresa e de todos os setores onde a gente está. Independente se você está se formando agora, ou se você já é pessoa que já está na estrada aí há bastante tempo. E aí eu uhum, acho que é isso, eu dou muito valor hoje. Eu acho que a gente não é nada sozinho, a gente não constrói nada sozinho, a sua empresa não vai, tem que ter um time, né? Então perfeito. é isso, acredito muito nisso quando a gente fala de equipe. Uhum. Alessandra, estudando todo esse tempo em empreendedorismo, né, conversando com várias pessoas, com vários empreendedores, entendendo toda essa estatística que tem no Brasil de quebra de empresa, né, uma das maiores dores que eu estou observando é justamente isso. As pessoas não agregar outras pessoas no negócio dela, para ela conseguir alavancar o negócio, né. Eu converso com várias pessoas, elas estão nesse ponto, sabe, de estar com o negócio, tá legal, só que para crescer ela precisa agregar mais pessoas, mas ainda ela não tem recurso, né, então ela fica nesse dilema, ela contrata ou não contrata, sabendo que para contratar, tem que contratar para ela alavancar o negócio dela. Nossa, isso são as principais dores que eu estou vendo hoje em dia, né. E você falando aqui, reforça mais ainda, porque sozinho é difícil, né, sozinho é difícil, a gente construir algo grande, né. A gente pode até construir algo bom pra gente, mas grande assim é difícil, né. E eu sofri com isso também aqui no meu negócio, no Sincad Soluções. Eu quando contratei pessoas, eu digo, em vez de eu contratar para fazer a parte do desenho, eu coloquei em vendas, né. Então eu fiquei focado na parte do desenho, fiquei travado nessa parte, de vez de ir pra gestão, né. Uhum. Sair do operacional e ir pra gestão. Isso, fez a minha empresa não crescer um determinado tempo, né. E eu tô vendo essa dor muito grande dentro do mercado, né. Até uma coisa que eu tô até estudando aqui pra gerar mais conteúdo pra falar sobre isso, porque talvez tá aí um dos pontos que as pessoas desistem e quebra, né. Essa parte de ter pessoas juntos, assim, né. Eu concordo com o que você está falando, e hoje eu vejo que existe uma crença muito grande na mentalidade dos empreendedores em relação a ter equipe de trabalho. Existe uma Uhum. crença de tudo. Existe uma crença de que se ele colocar uma outra pessoa, essa outra pessoa vai passar a perna nele e essa outra pessoa não vai deixar ele crescer. Existe uma crença negativa em volta disso. E Uhum. aí é muito complicado porque quando a gente tem uma empresa, né, e quando a gente realmente quer levar aquele negócio e fazer aquele negócio crescer, a maioria do comportamento né, dos empreendedores é sempre colocar a culpa no outro, no mercado, etc e tal. Uhum. Mas, a mudança, ela tem que partir da gente internamente, da gente poder entender. Eu acho que o primeiro pilar está em nós, sabe? Enquanto que a gente vai
né, mudar o nosso mindset, enquanto que a gente vai, tem um caminho para você ter sucesso dentro do empreendedorismo. Não é uma coisa do nada. Ah, tá bom, vou ser empreendedor, o que que eu tenho que fazer? Tem que estudar, é o primeiro ponto. Se você Uhum. estuda para qualquer coisa para você ser um bom técnico, você quer ser um bom empresário e não quer estudar? Então, assim, não combina muito. Então, isso eu também vejo muito isso hoje, né? Eu acho que as pessoas, elas não estão, não, há muitas pessoas, muitos empresários ainda não estão dispostos, né, a poder sentar mesmo numa cadeira e estudar qual é esse Sim. mindset que eu tenho que ter. E isso envolve muito construir gente, que as Uhum. pessoas, elas não têm esse olhar. E a partir do momento que você tem um olhar para a construção de pessoas, o seu negócio vai, putz, criar uma outra dimensão em todos os sentidos, Perfeito, né? concordo, concordo, perfeito. Essa mentalidade aí é lá atrás, né? Lá atrás que a gente precisa mudar essa É, cultura, né? exatamente. Eu Aham. estudo muito sobre isso hoje, né? Até inclusive estou lendo aquele livro Mindset mesmo, né? Ah, ele é Da maravilhoso. Carol Dweck, né? Que fala Aham. sobre a mentalidade, o modelo mental Mentalidade, fixo e de e o crescimento. de crescimento, né? Uhum. E eu acho que tudo tá aí, viu? Tudo tá aí, Concordo 100%. tudo tá Tá aí. tudo, tá tudo aí dentro do empreendedor. E a gente fala muito para a equipe nossa também, né? Você quer crescer dentro do ambiente onde você está? Então Uhum. você tem que desenvolver um mindset de crescimento, porque senão fica Perfeito. muito complicado dentro do ambiente de trabalho hoje, né? Sim, sim. E aí, trazendo para o negócio, dá para ver claramente, assim, as pessoas que abrem negócio e as pessoas que são empreendedoras. Tem uma diferença grande aí, né? As pessoas que abrem negócio podem ter até o seu negócio, né, durante bastante tempo, mas você vê às vezes que ela fica ali, naquele, naquele ponto, naquele crescimento, naquele ponto ali da empresa. E aí, às vezes, essas pessoas ela precisa virar empreendedor. Ela precisa ter uma mentalidade empreendedora. Que é de crescimento, querer fazer sempre algo bom, algo inovador, mudar o que tá aí, né? E aí envolve essa mentalidade de crescimento. Eu acho que o grande ponto que eu estou observando também, de que os negócios que crescem e que não crescem, é justamente isso. Existe o abridor de negócio e existe o empreendedor. Só que o abridor de negócio pode virar empreendedor. E a gente vai fazer aqui movimento para isso acontecer também. Gerar Mas conteúdo para isso acontecer, porque a gente sabe que um negócio prosperando, a diferença que faz na vida de outras pessoas, né? muita diferença. Nós somos responsáveis por essa transformação, né? Legal, show Então de é bola. muito bom. Voltando um pouquinho aqui na sua história, aí você falou que ficou um bom tempo na Natura, que isso foi uma escola. Quanto tempo você ficou na Natura? Acho que uns 12 anos, mais ou 12 menos. anos. No total, Que por legal. aí. E ali já empreendia, né? Já era Muito. empreendedor. Uhum. Depois que eu estava lá, daí eu tive oportunidades para ir trabalhar aí num outro segmento, que era a Paiô, que era existe até hoje, é uma empresa na área de cosméticos, onde lá, né, alguns anos atrás, eles estavam mudando o modelo de negócio deles para ser um modelo de negócio igual a da Natura. Aí Uhum. me viram ali dentro fazendo esse trabalho, um diretor que era um ex-diretor da Natura me convidou para ser uma funcionária lá na época, né, da Paiô. Uhum. Aí eu fui para São Paulo, fiquei lá, trabalhei durante um período, né? Mas aí depois eu já tive meu filho, estava pequenininho, e surgiu a oportunidade de abrir a clínica, e eu decidi realmente sair, né? E aí ter o meu próprio negócio. Nesse outro intervalo também, né? Antes de ter o meu próprio negócio, eu fiz um trabalho no Sebrae também, em parceria com a Prefeitura de Pinda. Era um trabalho, eu fazia na área de marketing, de comunicação, para os produtores rurais aqui da cidade. Então, trabalhei Legal. durante um período para o Sebrae, foi durante um ano e pouquinho. Também foi um trabalho bem bacana. Que legal. E aí, mas sempre paralelo, fazendo as minhas vendas, fazendo tudo, e nunca sossegada com isso, né? Que legal. Aí você falou que conheceu o seu marido, é aí que juntos abriram o negócio, né? Me conta um Isso. pouquinho desse início aí do negócio, como que foi Olha, abrir junto com o marido, abrir junto com uma pessoa que você ia conviver agora com 24 horas, né? Como que pois é. foi esse início aí? O Casé, ele, né, quando a gente se Casé? conheceu, ele fazia veterinária, estava no último ano da veterinária, acho que no penúltimo. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade, né? Daí nós nos conhecemos, e aí ali isso foi em 1991. Nós casamos em 93, vai fazer 30 anos de casado agora. E aí nós, né, lá naquela época, nós na verdade nem sonhávamos em ter a nossa empresa. O Casé Uhum. também, né, se formou, e aí foi trabalhar em várias outras coisas também, um monte de empregos. Eu tinha um monte de emprego, ele também tinha vários outros empregos, trabalhava na clínica de outras pessoas, trabalhava dando assessoria em fazenda, enfim, a nossa vida era naquela loucura de início de vida, né, de casado, Uhum. que prorrogou também durante vários anos. Até hoje, na verdade, né? Porque sempre é uma loucura. Uhum. E aí, né, o Casé fez faculdade e tal,
E, enfim, quando a oportunidade surgiu, vou falar bem a verdade para você, por conta da casa, a gente tinha, hoje a nossa clínica era a casa onde ele morava, dos Hum, avós dele, onde ele foi criado. E certo. aí, o avô dele faleceu, depois, né, aí a casa ficou fechada. Aí, durante alguns anos, a casa ficou fechada. E aí, sempre naquele pensamento, nossa, eu tô com vontade agora de empreender, de abrir meu próprio negócio, porque eu tô maduro, eu acho que dá certo, e eu trabalhava com outras coisas. E Uhum, aí, até então, a gente falava assim, então, será que é hora? Será que é o momento? Mas ainda eu não vou largar o meu negócio, porque se eu largar o meu negócio e eu for empreender junto com você, talvez não dê certo, porque precisa muito de tudo isso que eu faço também para agregar, né, no orçamento familiar. E certo, aí perfeito. a avó dele chamou ele e falou assim, Casé, a casa tá vazia, tal, você quer abrir, né? Quer abrir a clínica lá, então se você quiser pode abrir. Aí ele foi e abriu a clínica, ele viu como uma oportunidade, porque ele já estava no momento onde Uhum, também ele percebeu que Pinda precisava de uma outra clínica veterinária, e ali ele abriu a clínica, era ele mais um veterinário na época, né? Uma clínica bem pequenininha, não, nenhum veterinário, era ele sozinho, uma secretária e tal. Daí, uhum. durante um ano, ele ficou na clínica e após um ano, eu decidi, vi que a clínica que era o momento da gente unir forças, porque você chega uma hora dentro da sua trajetória que você tem que tomar decisões. Eu estou olhando aí atrás de você o livro do Fábio Augusto que eu li, que é o Ponto de Inflexão, ele Uhum, fala muito sobre isso, né? E uhum, lá naquela época foi um ponto de inflexão extremamente importante dentro da minha vida, eu imagino. onde lá atrás eu decidi tudo que hoje nós construímos. E aí, de lá para cá, né, nós resolvemos trabalhar juntos, eu resolvi abrir mão de tudo, trazer o meu conhecimento para dentro da clínica, e aí de lá para cá a gente vem construindo a nossa história. Que legal, que legal. Abrimos a nossa primeira unidade em 1993. 93? Não, que 93 nada, em 1998. 98? 93 a gente casou. Em 98, a nossa primeira unidade. 24 anos? Aham, vai fazer 24 24 anos? anos. Tem a Nossa, idade que legal. do meu filho mais novo. Que legal, que bacana. É, mas me conta um pouquinho, assim, desse momento. Eu quero explorar esse momento. Por quê? Porque é uma dor muito grande também para quem quer começar um negócio, né? Às vezes vai começar sozinho, e às vezes sente falta que não tem apoio, mas também às vezes vai abrir com um parente, ou com a esposa, ou com a irmã. Como que foi o acordo de vocês, assim, quando você entrou, né? Porque, assim, eu falo muito para as pessoas, tenha, claro isso, por mais que vocês são próximos, né? Tem a divisão. Como que foi feito, assim, nesse momento que você falou, não, eu vou para a clínica agora, então eu vou fazer isso. Como que foi? Só para me entender. Olha, Henrique, vamos lá. É uma jornada. É, Deu tudo certo, mas hoje eu faria algumas coisinhas diferentes. Você falou Legal, de legal. acordo, e é uma coisa extremamente importante. Sim. Primeiro, lá atrás, quando a gente resolveu, vamos, foi na intuição também. Uhum. Você pega e fala assim, putz, vamos, a gente viu, tá dando muito certo, eu consigo agregar muito aqui para você, porque o meu marido, ele exercia uma função muito técnica. Ele já tinha um nome que ele já tinha construído como veterinário, Legal, exercia uma função muito técnica da profissão. Então, assim, as pessoas durante muitos anos queria passar com ele, confiava nele, era ele. Então, ele foi desenvolvendo dentro da caminhada dele uma parte técnica de muito de excelência enquanto profissional técnico do médico veterinário. que E eu legal. vim para agregar dentro ali do negócio o outro lado do negócio, né? Então, aí eu era recepcionista, eu era a pessoa da venda, do marketing, eu era a pessoa junto ali que atendia os vendedores, e aí, né, juntos nós fomos fazendo o negócio crescer. Lá naquela época, né, enquanto nós éramos pequenininhos, deu muito certo, porque nós dois, né, a gente sempre correu muito atrás de estudar. A gente queria entender. Então, tá, o que que tem que dar certo? O que que as outras empresas estão fazendo? E aí, Uhum. nós, lá atrás, ao nosso modo, nós começamos a estudar a parte administrativa. Tá, então eu entendo muito, né? Já tinha sucesso dentro do que eu fazia na minha parte de vendas, era tudo muito organizado, já tinha sistema, já tinha isso. E aí a gente foi estudar, a gente foi entender o que que tinha que fazer para o negócio dar certo. Então, assim, a gente sempre foi muito controlado. A gente nunca, lá atrás, a gente nunca misturou conta física com conta jurídica, a gente sempre teve o nosso controle financeiro, a gente Legal. sempre teve o nosso livro caixa, eu tenho até ele hoje aqui, no papel. Ele não era não era um sistema financeiro que eu tenho Uhum. hoje, mas eu tinha tudo, a entrada, a saída, sabia quanto a empresa estava dando de lucro, sempre muito organizado para isso. E aí, falando de sociedade, né, como você falou, é,
quando a gente abriu, foi abrindo, foi indo lá, né? Uhum. E, óbvio, muitas brigas no meio do caminho, por quê? Porque quando você vai abrindo e você não tem a maturidade, eu vejo isso muito acontecer, muito. Tipo, 90% das pessoas fazem assim hoje. E não Uhum. deve ser assim. Uhum. Quando a gente vai abrir uma empresa, a empresa é uma empresa, tá? É uma empresa. E aí, isso nós fomos construindo no meio do caminho e depois foi se tornando muito claro entre nós. Em sociedade, o que eu faço, o que você faz? Qual é o meu papel aqui dentro? Qual é o seu papel aqui dentro? Né? E como a gente vai minimizar? Porque, assim, essa história de que o casal não leva o problema para casa e vice-versa, etc. Olha, Henrique, de verdade, isso é um pouco fake, porque a gente acaba levando. A gente Sim, conversa, as nossas viagens é falado da clínica sempre, porque tudo a gente quer trazer para a clínica. Uma inovação a gente quer trazer, algo novo a gente quer trazer. Mas o que deixa esse pilar mais sustentável possível são os papéis muito bem divididos. Eu acho que esse é o X da questão. As pessoas não têm esse papel. Então, o papel tem que existir. Existe uhum. a Alessandra e o Casé, que é casados e tem uma família. Existe nós, que somos donos da clínica, sócios da clínica, onde tem hoje os nossos filhos junto com a gente, e que também que fazem parte do projeto, que também fazem parte da sociedade, que está ali todo mundo junto. Então, a gente tem que ter isso muito dividido. Então, lá no Legal. início, é isso. Hoje, a gente abriu a nossa terceira unidade completamente diferente, que não é intuitiva. Ela tem papéis, ela é determinado. O que eu faço, o que ele faz, o que a minha filha faz, o que o Casé faz. Então, a nossa quarta vai ser desse jeito, a nossa quinta desse jeito. Que Então, a gente bacana. tem que entender o que é isso, entendeu? Aham, entendi bastante. E hoje é totalmente diferente. Quando você teve essa clareza e cem por cada um tem cento que assumir o papel, Todo hoje mundo tem seu papel. E diminui assim, conflitos? tem conflito ainda, tá? Se eu Tem. falar pra você que não existe, é mentira, porque existe conflitos ainda, Uhum. muito menores, Legal, diminui muito os conflitos. O conflito são outros. O legal. conflito é numa outra magnitude hoje, é outra história. É E com mais assim, maturidade, né? com mais maturidade. E aí, uma coisa que a gente teve uma reunião essa semana familiar aqui, e aí eu acredito muito na estrutura familiar em termos de negócio, no Hum, crescimento do negócio. perfeito. É uma escolha, tá? Essa escolha foi uma escolha que eu tive lá atrás. Quando eu tive essa escolha lá atrás, foi uma escolha, nós poderíamos não ter tido essa escolha, e a gente poderia, eu vou para um lado, você vai para o outro. Ia Entendi. dar certo do mesmo jeito. Uhum, Mas a partir do momento que nós decidimos fazer juntos, o caminho ele foi outro e o crescimento foi outro. Hoje eu passo por esse mesmo processo com a vinda dos nossos filhos. entendi. Poderíamos nós não estarmos com ele e poderíamos nós deles estarem juntos. É uma Aham, escolha para ele e para eles e é uma escolha para o caminho do que vai ser daqui em diante, entendeu? entendi. Aí quando você Completamente diferente. entendi. Aí quando você assume essa escolha, você tem que assumir também o papel que você vai exercer, né? Dentro Exatamente. todo esse sistema, né? É, Legal. é um Aí, sistema, isso aí. uhum. E vendo um pouquinho aqui essa história, escutando essa história, dá para entender porque tem bastante coisa dando certo, né? A união da sociedade de vocês foi a mais perfeita, porque uma especialista em vendas e outra especialista na área técnica, né? Porque o que acontece? Às vezes a faculdade forma a gente na parte técnica, mas não ensina a vender, né? Hoje está mudando isso, mas muitas faculdades não ensinam você ter o seu negócio próprio, né? É difícil, ensina você a trabalhar para uma outra pessoa. E quando agregam Principalmente na parte técnica, principalmente nas profissões técnicas. nas profissões O técnicas, médico, o dentista, né, o fisioterapeuta, sim, o veterinário, eles estudaram para entender do que eles fazem ali para cuidar das vidas. uhum, Estou dando exemplo nesse ramo onde eu atuo bastante, que isso é muito comum. Hoje, agora, nesse momento, o Casé está lá na Unital, que ele foi convidado a dar uma palestra para os alunos de veterinária, mas olha que legal, na área de empreendedorismo. olha que Então, legal. assim, quando o cara convidou, a gente falou, o veterinário, né, uns professores, a gente falou que legal, porque Que as coisas já mudança, né? estão mudando. E É, aí a gente vê isso muito, muito mesmo, né? Então, assim, hoje é bacana demais, demais de poder entender. legal, legal. Então essa união foi muito boa, porque, né, às vezes o técnico sai da faculdade ou sai até de um curso técnico mesmo, mas não sabe vender, né? Às vezes é um Mas excelente profissional, resolve todos os problemas, mas não sabe vender o seu serviço. Então essa união de vocês lá atrás foi bem assertiva nesse ponto, né? Porque assim, quando a gente pensa em sociedade, uma das coisas que eu falo é nesse ponto. Saiba o que você vai fazer e tenta unir essa pessoa que talvez você não tenha essa habilidade, né? Se você é técnico, põe uma pessoa para vender, uma pessoa que faz a gestão do negócio, né? Se você vai
querer ficar ali no operacional. E ao contrário também, né? Uma pessoa que tem habilidade muito de vendas pode agregar na vida de um técnico também, né? Olha, tem uma coisa, né, que a gente utiliza muito dentro da nossa gestão. Você é coaching, você sabe, né, bastante sobre isso. A gente poder adequar cada perfil dentro do seu lugar certo. Uhum. E a gente trabalha muito isso na nossa contratação, no Que desenvolvimento legal. da equipe e trabalhamos muito na sociedade, né? Por quê? O que que a gente procura dentro de uma sociedade hoje? Uma dica para quem está procurando sócios é ter pessoas que se complementem. Perfeito. Por exemplo, eu e o meu marido, nós somos o oposto, né? Hoje ele está muito na gestão também, está muito no estratégico do negócio, mas ele tem um perfil e eu tenho o meu outro perfil. Eles se Uhum. juntam. Os nossos filhos, quando entraram no negócio, eles também vieram para complementar. Então, a minha filha, ela é advogada e se especializou também dentro da parte de gestão, né, de pessoas, veterinário. Meu filho é veterinário, se especializou na parte de gestão, de estratégia, e nós quatro somos completamente diferentes uns do completamente. Que Então, legal, isso é que muito legal. legal, porque Nossa, o que eu faço é completamente diferente do que eles fazem, um agrega muito, o que a minha filha faz é diferente, o que meu filho e o que o Casé faz. Então, isso é muito importante numa sociedade. E eu acho que isso é por isso que dá certo. então tá vocês quatro então no negócio? Que Hoje tá legal. nós quatro, a minha filha tem 30, a mais velha, né, Aham. tem 31, né, vai fazer 31, meu filho vai fazer 24, e nós. Que legal, que legal, que legal. Só para você entender, Alessandra, que, né, para compartilhar com você também, eu já compartilhei isso aqui no canal, né? Mas só para você entender, quando eu me formei como coach, você precisa fazer o autoconhecimento. Você precisa praticar em você primeiro, para depois você praticar, transbordar na vida de outra pessoa, né? Você precisa entender quem é você primeiro. Com esse papel, hoje eu vou ser coach, né? Aí quando você busca o autoconhecimento, você começa a entender algumas coisas. E como eu fui sempre apaixonado por empreendedorismo, eh, uniu algumas coisas. Quais coisas? Quando eu fiz o autoconhecimento, eu descobri um valor muito forte que eu tinha de família. Eu tenho um valor muito forte de família. Eu não entendia por que eu fazia algumas coisas, por que eu agia de alguma forma. Aí eu fui entender que eu tenho um valor muito forte de família dentro de mim, né? De proteger minha família, de querer uma família forte. Aí depois, quando você estuda empreendedorismo, você vê que 90% dos pequenos negócios no Brasil são feitos de família. E o seu exemplo é mais um exemplo. Das pessoas que eu conversei aqui, eu acho que todas são familiares, né? Aí você vê a estatística de quebra de empresa no Brasil, que mais de 80% não chega até os 10 anos. Aí você desperta assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar nesse ponto. Porque uma empresa, quando quebra, pode ser que vai dar errado também na família. Uhum. E eu acredito para as coisas dar certo aqui na nossa vida, numa sociedade, precisa de uma família forte. Acho que é o grande ponto, assim, uma família forte, estruturada. Ela consiga transbordar na vida de outra família também. Aí que nasceu o projeto Empreender Mais, no ano Que passado, legal, para mexer justamente, para lidar com empreendedorismo e com família também, né? que E seu legal. exemplo é mais um exemplo, assim, de que a gente precisa Uhum. continuar esse negócio. Por isso que eu tô adorando aqui contar a sua história e você tá falando sobre isso, que tá dando certo. 4 pessoas envolvidas na família, todo com seus papéis, tudo definido, tudo cada um numa área, um advogado, outro veterinário, outra vendas. Nossa, é impressionante. E é isso que a empresa precisa, né? Uhum. Somar forças, né? Somar, forças que se complementam ali pra no dia a dia, cada um fazer sua parte, né? Que legal, É que isso bacana. mesmo. Show de bola. E como que tá o seu negócio hoje? Qual que é o nome do seu negócio? Quais são os seus serviços? Como que é a sua operação aí? Nossa operação hoje a gente tem um centro veterinário, né? Chama Centro Veterinário Amo Vida Animal. Amo Vida Hoje, Animal? Amo Vida Animal. Que nome bonito. Nós temos hoje, nós estamos, né, com 3 unidades, sendo a unidade maior, né, que é a unidade, é, como é que fala? A primeira unidade, né, que é essa que está em fase de expansão aqui na cidade de Pindamonhangaba. E aí nós temos uma segunda unidade em Moreira César. Lá a gente tem ela já há 13 anos, 13, Olha, acho que 13 ou 14. É uma segunda unidade também que deu muito certo. E em dezembro a gente abriu a nossa terceira unidade em Tremembé, que também é uhum. uma terceira unidade que está aí dando super certo também. Hoje a gente tem uma equipe de 35 colaboradores, então é uma equipe Olha, bem grande, onde a nossa, gente, né, faz um trabalho interno, assim, que eu gosto demais, né, o nosso foco é construir pessoas,
Que legal. A Eu gente. vejo muito seu Instagram, onde estava mesmo você dando treinamento, né? Ontem, Que que na legal. verdade quem deu treinamento foi a nossa equipe para nós. Que Aquele legal, meu treinamento Deus, quem que deu foi a bacana. nossa equipe. Eles fizeram uma apresentação de atendimento humanizado e vendas, né? Que E a legal, equipe da recepção da nossa unidade de Pinda fez um projeto, estava apresentando esse projeto para a gente ontem. que legal, Então, assim, nossa. é uma equipe muito interativa. E dentro da nossa empresa, né? Então, assim, a gente hoje dentro da nossa clínica, a gente tem todos os serviços, né? Serviços na área veterinária. Então, a gente tem serviços na área de atendimento, de consulta, de cirurgias, vários tipos de cirurgias, né? Temos laboratórios em todas as nossas unidades, onde sai o resultado na mesma hora para o tutor, de exame de Que legal. sangue, vários tipos de exames, né? Temos Uhum. ultrassonografia, temos raio-x, temos uma internação, né, nessa unidade. Agora, as internações, elas vêm para a nossa sede, aqui na unidade de Pinda. Ali a gente tem tudo, está construindo uma UTI, a gente tem um centro especializado de felinos, né, onde a gente viu que é hoje um diferencial hoje dentro da nossa clínica. Então, a gente tem ali um atendimento diferencial para felinos, uma internação para felinos, nós atendemos silvestres, Olha, né, temos essa UTI, vários leitos, a gente hoje está com 40 leitos de internação, nossa, então a gente tem assim bastante uma estrutura hoje, né, grande para poder atender, né, os pets. Temos um pet shop, que a gente atende também bastante, vendas ali de produtos. A gente quer que o cliente caia dali. Pronto, temos um centro de estética, né? Então, onde a olha que gente, legal. em todas as unidades, a gente tem centro de estética. E essa equipe, né? Hoje é uma equipe de 12 veterinários, que é a parte clínica, aonde, né, a gente consegue, aí veio lá atrás, né, quando a gente entendeu que o Casé não poderia sozinho ser o veterinário, né, para carregar o nome da clínica. Então hoje a gente tem Uhum. uma equipe inteira, né, e aí que é a equipe realmente que carrega o nome da nossa marca, e a gente tem projetos, né, de expandir ainda, né, em outras unidades, e de estar fazendo a diferença no mercado onde a gente atua hoje. Que legal. Nossa, tá bem grande já, estruturado, legal. É uma luta diária, né, para a gente poder, né, a obra é uma obra que a gente começou há um ano e meio atrás, e agora a gente está terminando essa obra, mas está tendo, estamos com um resultado maravilhoso, assim, na estrutura, em tudo que a gente construiu. Estou com orgulho Que de tudo que legal, que está legal. sendo Eu feito. tô vendo, você falando e eu tô sentindo isso. Que coach também se sente um pouquinho, né? Aham, muito legal. E Você tem que ir lá essa, visitar a gente, tomar um vou café com a sim, gente, você vai adorar. vou sim. E essa vontade de crescer, de não ficar só em um, de partir para a segunda, de partir para a terceira, já falou da quarta, já falou da quinta, e essa vontade aí? Henrique, essa vontade de crescer, eu acho que ela está muito relacionada em se relacionar com pessoas, em fazer parte de algo a mais, sabe? Aham, Porque quando a gente tem uma empresa, essa empresa, ela não é responsável só pela nossa vida. Ela é responsável por uma vida, por muitas vidas. Hoje, eu tenho uma foto que a gente utiliza muito nos nossos treinamentos, que foi uma foto que a gente tirou na nossa festa de confraternização desse último ano. É uma foto aonde tem não só a gente, mas todo um ecossistema que tem por trás da gente, sabe? Quando uhum, a gente fala de uma família, né, quando a gente fala aqui de 35 colaboradores, são 35 famílias, que dentro dessa família tem 5 pessoas, 4 pessoas. É um ecossistema hoje que a gente é responsável por, sei lá, 150 pessoas ou mais. Ó, isso dá até uma coisa. tô sentindo. Porque se der algo errado, é muita gente que tem por trás. Então, Sim, muita gente fala, eu quero construir mais uma. Puta, não é mais uma para mim, uhum, sabe? Não é mais uma para mim, já passou essa fase. uhum, Ixi, hoje, só tá eu e meu marido. Meus filhos foram embora. Tem pessoas que falam, por que vocês não pegam faixa e vocês dois e tudo mais? Eu falo, não, tem algo a mais pra gente poder construir. tem algo a Porque mais. é isso, entendeu? É poder Uhum, estar construindo algo, poder deixar o nosso legado, porque é esse movimento que importa. É isso que importa hoje, sabe? Você tá construindo, e é muito legal, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não paro de estudar. Eu amo estudar. Hoje eu faço, uhum. olha, hoje, além de tudo, eu faço um MBA hoje na área de vendas na USP. Eu vou terminar esse MBA agora, né, de estratégia em julho. Eu faço aula de inglês, eu estudo, todos os dias eu estou aqui, e eu estudo outras coisas na minha área, e eu trago a minha equipe para estar estudando junto, para estar fazendo junto. Então, é isso, esse é o porquê, sabe? De você Sim. estar e de fazer, e aí você vai, entendeu? E depois que você aprende o negócio, fazer a quarta, fazer a quinta, ela começa a ser mais fácil, Ela começa a ser sabe? mais fácil? Ela começa mais Que fácil, começa legal. porque você já tem um modelo, Sim, que legal. Bom saber entendeu? disso. É bom Sim, saber disso. eu não acreditava nisso. Os meus Uhum. mentores me falavam, quem lidera 10 pessoas,
lidera sem. Eu falava, meu, ele tá viajando. Não, mas é Uhum. real, isso é verdadeiro. Quando você lidera de um jeito e aprende, aí você consegue depois. Por isso que você tem que dar arrancada aí para você ter coragem, vai e faz, para que você depois consiga crescer. Alessandra, eu tô vendo muita verdade você falando aí, muito propósito. Isso é muito legal. Por isso eu adoro esse mundo do empreendedorismo, porque a pessoa ela fica com prazer, com satisfação de estar fazendo diferença na vida de outra pessoa. Olha como isso é maravilhoso, né? E isso tem a ver com ser empreendedor, né? Empreendedor não tem a ver com ter empresa, né? Você pode ser empreendedor assim na sua vida, na sua casa, em qualquer negócio, até para outra empresa, como a gente já falou aqui. O seu exemplo é uma prova disso, porque você tinha várias qualidades de empreendedora lá, desde pequenininha, vendendo, querendo se relacionar com pessoas, querendo fazer diferente, ter as suas próprias coisas, né? Fazer a diferença. E também no momento você falou assim também, mas eu não sonhava ter um negócio até quando estava na Natura. Então você já era empreendedora sem pensar em ter um negócio ainda, né? Por isso que é maravilhoso essa mentalidade empreendedora, porque envolve ajudar outras pessoas, envolve transbordar na vida de outras pessoas. E quando você fala que a quinta, a sexta, a sétima não é mais para mim, nem para o meu marido, nem para minha família, é para outras famílias, isso é maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, parabéns. E Tamo junto, vou né? colocar muitas energias positivas aqui para que isso vire uma rede gigantesca aí no Brasil. Ah, obrigada. Amo vida animal. Esse é o nome. Isso, esse é o nome. Que Aham. legal. Qual que é a tarefa mais legal que tem trabalhar na sua empresa? O que é mais legal? Olha, eu acho que lá dentro da clínica a gente tem um propósito muito grande que é de salvar a vida, né? Sim, Então, hoje, eu acho que essa é. Tem muitas coisas legais, viu? Muitas coisas legais. Mas eu acho que a gente tá ali, né? Nós, a nossa equipe inteira, tá ali realmente preparada para poder acolher o tutor quando chega, porque na maioria das vezes ele chega com uma necessidade muito grande até a gente. Né? Hoje os pets, eles estão como filhos, né? Eles são membros da família. sim, E aí acho que assim é um ponto muito gratificante a gente legal. poder resolver o problema dele ali. Né? Então a gente tem diversos problemas que acontecem todos os dias. Tanto que essa nova reforma que a gente fez é para a gente conseguir ter a nossa empresa com um ambiente muito mais acolhedor para Legal, aquela pessoa, porque para mim isso faz total diferença. Eu quero que ele esteja ali, que ele se sinta acolhido de verdade. Eu acho que esse é um ponto assim primordial do nosso negócio. que legal, que legal. Bacana. Show de bola. E me fala um pouquinho dessa. Porque, assim, como eu te falei, eu vou dar uma palestra na semana no Dia das Mães, para falar com mães que é ser empreendedora. E eu quero conhecer um pouco mais esse mundo, né? Porque, assim, ainda não tenho filhos, né? E eu falei assim, nossa, seria legal essa oportunidade de conversar um pouquinho com você em relação a isso. Os desafios, né, de empreendedorismo e maternidade, né? Um dos pontos que você falou que veio você ter a ideia de começar o seu negócio foi justamente que quando seu filho ou sua filha, né? Minha primeira filha. Sua primeira filha nasceu e você falou assim, pô, você não vou poder mais ficar viajando. Isso. Aí você começou a visualizar que ter um negócio poderia, né, formar tudo ali naquele momento. Queria explorar um pouquinho mais isso, né? De maternidade e empreendedorismo, né? Os Agora, desafios, benefício, né? Sobre isso. olha, é exatamente isso que você falou. Né? Eu acho que a minha primeira filha foi minha grande incentivadora para tudo isso. Eu era muito nova, né, com 18 anos, né? Uhum. E aí, eu acho que tem muito mais benefícios do que desafios. Legal. Falando dos benefícios, eu acho que você pode ficar mais próximo dos seus filhos, porque quando você é empreendedor, você consegue fazer os seus horários. Uhum. Mas também tem o desafio, porque muitas vezes a gente extrapola. A gente vira um workaholic, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Uhum. Porque quando você tem o seu próprio negócio, se você não tiver uma rotina de trabalho, você está trabalhando sábado, domingo, feriado, e etc e tal, né? Então, esse é um dos desafios quando você tem o seu próprio negócio, né? Que você não enxerga, e aí aquele tempo que você acha que você ia ter de tempo com seus filhos, você não tem. Você acaba só trabalhando. Então, esse Uhum. acaba virando, o benefício acaba virando um problema depois, né? Entendi. Eu acho assim, né? A maternidade, ela impulsiona, gente. Ela impulsiona você a fazer, a dar as caras e criar coragem.
E eu entendi. acho que o empreendedorismo é ter coragem de fazer as coisas, né? Então eu linko muito isso, né? A maternidade para mim ela foi muito importante para eu amadurecer, para eu criar coragem, para eu dar prioridade para o que importa dentro da minha vida, né? Então a família para mim está em primeiro lugar também, Que em legal. primeiro lugar, né? Hoje eu vendo meus filhos estarem junto com a gente, foi uma coisa também que foi acontecendo. Eles não queriam também durante um período, né? A minha filha, tudo é uma construção, né? A minha filha, ela falava, é uma loucura a vida de vocês, eu vou querer fazer outra coisa. Ela, durante muito tempo, ela estudou para concurso público. E Uhum, aí, depois ela viu que não, que ela queria vir junto com a gente e empreender. Então, uhum, acho que a maternidade, né? A maternidade, quando você fala, né, de maternidade e tal, eu acho que o empreendedorismo dentro da maternidade, ele traz muitos pontos positivos, que né, legal. do que pontos negativos. E eu vejo Uhum, muito isso, né? E aí você acaba formando filhos empreendedores também. Sem que que você legal. fale para eles, você vai ter que ser empreendedor. Mas ele Uhum, tá vendo ali, sabe? E eu entregava, eu lembro que durante a Natura, na época da Natura, a minha casa, por eu ter uma equipe de vendas muito grande, era uma loucura, eu tocava o telefone o tempo inteiro, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E uhum, eu vendi Natura, entreguei Natura até o meu último dia de ir para a maternidade. Eu lembro que o meu filho, depois que ele, né, eu barrigudona, não podia nem pôr o cinto de segurança direito, entregava Natura. E quando ele nasceu, era a minha filha, o meu filho, dentro da cadeirinha, entregando o produto e correndo. Então eles estavam juntos. Eu legal. acho que isso que é o legal, sabe? A minha filha ajudava muito, porque é uma diferença de 7 anos de idade. Então ela Aham, ia no carro, junto comigo, entregando os produtos, olhando meu filho pequenininho. Eu não conseguiria ter isso se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa, cumprindo horário, né, dentro do trabalho. Eu teria que estar com meus filhos na creche, como eu vejo hoje que acontece numa escolinha, né? Então eu vejo isso, né, quando uma funcionária nossa tem um filhinho pequenininho, tendo que cumprir horário, a gente sabe como isso é difícil. Então eu entendi. acho que o empreendedorismo ele te proporciona esse outro lado. Legal, que bacana, que bacana. Que legal ouvir tudo isso, né? Que muito mais benefícios, né? Do que desafio. E você Uhum. falou uma coisa bem legal, né? Na minha visão, hein? Na minha visão de Aham, empreendedora, aham, que que já passou por legal, isso. que legal. Mas esse ponto que você falou, né? Com a sua, no seu dia a dia, e você ir desenvolvendo isso também nos seus filhos, que os seus filhos, eles vão vendo os frutos também disso, né? Os que Uhum. você vai colhendo ali no dia a dia. E eles vão entendendo a importância disso também. Nossa, que legal. Legal. Dá para se preparar, você sendo mãe, virar empreendedora? E também ao contrário, você ser empreendedora e falar: "Eu quero ser mãe", dá para fazer um preparo? O que que você acha? Eu Eu acho que dá e eu deve, fiquei com né? essa dúvida, sabe, de Sim, dá e deve. e deve, Eu né? acho que hoje em dia todo mundo tem a sua intuição, mas acho que a gente tem que ter muito claro dentro da gente, isso a gente pode construir desde jovem, desde muito jovem, né? O que a gente quer, o quanto que a gente quer se preparar. Então, se a gente quer virar uma empreendedora, a gente tem que ter um caminho a seguir. Não é do nada que você vai falar uma coisa e tal. Não, ele tem um caminho, ele tem estudo, ele tem um passo a passo, né? E aí, a sua pergunta foi quanto que a gente pode conciliar a nossa vida, né? Eu Uhum, vejo a vida de mãe. E isso eu vejo hoje também, né, acontecendo com muitos profissionais que são empreendedores ou executivos, etc., né? Que tem aquele conflito interno, né? Que muitas vezes, né? Eu comecei cedo a minha vida de mãe. Tem uhum, muitas pessoas hoje que começam tarde, mais tarde a vida de mãe, né? uhum, Então ela faz a sua carreira e aí ela, né, consegue tudo dentro da sua carreira e daí lá tarde, mais tarde, ela resolve ser mãe e vive nesse conflito. Então eu uhum. acho que não deve ser assim, não. Eu acho que ambas as coisas. Se para você ter uma família é algo que faz parte do seu projeto de vida e ele é importante para você, né? Porque você também pode não querer ter filhos, e tá tudo Sim, sim. certo, ou Uhum. ter ou não ter filho, ou ser mãe ou não ser, né? Mas aqui a gente está falando de ser. Bom, eu Isso. quero ser, eu resolvi ser. Então a gente vai criar coisas para que isso aconteça da melhor maneira possível, para que seja bom, tanto para Uhum. aquela mãe que quer continuar tendo uma carreira sem culpa e com seu filhinho pequenininho ali, né? E vice-versa. Então eu acho que tudo está aqui dentro da nossa cabeça, viu, Henrique? Tudo está Legal. dentro do mindset que a gente quer criar e do quanto que a gente quer ter, né, para o futuro dentro da nossa vida. Uhum. Acho E que tudo é possível. dá para fazer, né? Dá para fazer e muito, Dá para muito, fazer. Eu escuto muito podcast, escuto muito outros empreendedores, né? Eu creio que acho que você escuta também. muito. Escutando o Joel, no dia da Semana das Mulheres, ele fez com a esposa dele e com mais 2 mulheres.
falando justamente sobre isso, né? E ele despertou algumas coisas também em mim. E uma das perguntas foi assim: será que a gente dá conta de tudo, né? Virar empreendedora e ser mãe, né? E ser mulher? Aí eu lembro todas falando, mas não precisa dar conta de tudo. Exatamente. Quem disse que precisa dar conta de tudo? Quem disse que precisa ser 100% em tudo, né? Isso despertou, assim, também falar sobre isso também, eu como uma visão também de homem também, né? Não precisa dar conta de tudo, né? Pede ajuda, né? Ou, além da ajuda, faça acordo também, que acordo é muito bom, né? Vamos assumir esse compromisso agora, né? Porque eu ainda não sou pai, né? Pretendo ser Uhum. daqui 2 anos, né? Que gostoso. A gente já teve, mas infelizmente com algumas semanas a gente perdeu, né? Perdeu não, ela passou dessa vida, né? Não gosto nem de falar que perdeu, porque não faz Uhum. sentido, né? Sim. Mas Uhum. daqui uns 2 anos a gente vai ter de novo, né? Vai ter nosso filho. E aí eu fico pensando também na visão de homem, né? Precisa ajudar, né? Precisa estar ali, que não tem como dar conta de tudo mesmo, não tem jeito, é E muita coisa. é um conflito, né? É um conflito para as mulheres, né? Sim, Então, né, e para essa nova geração eu vejo muito isso também. A gente não uhum. precisa realmente dar conta de tudo mesmo, porque é impossível, É impossível. né? Perfeito. Então, para que Legal. brigar com o impossível, né? Não tem como. Não tem como. Alessandro, eu queria explorar mais 2 pontos com você, né? Pode Eh, explorar. vendas. Vamos falar um pouquinho sobre vendas? Porque, Vamos. assim, negócio que não vende é negócio que não anda, não cresce e pode ser que até fracasse, né? Já vi que você é uma vendedora nata, né? Para essas pessoas que estão começando, assim, você explicar um pouquinho da importância da vendas no negócio dela e como que ela pode trabalhar com isso, né? Na sua visão de vendedora, assim. Até vamos pensar naqueles pequenos negócios, né? Tá. Que dica que você dá para essas pessoas? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, independente do tamanho do negócio, as pessoas elas têm que entender que um negócio ele vai sobreviver de venda. Tem várias outras coisas em torno de um negócio, mas a venda, ela faz parte de um pilar extremamente importante, né? A gestão, né, pessoas e vendas, né, marketing, tem tudo. Só Uhum, que se não vender, como é que a empresa vai sobreviver? Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que estar muito, muito claro, né? E se você, não importa, se você é pequenininho, se você tem se é só você, ou se você tem uma pessoa, você tem 20 pessoas, eu acho que a mentalidade é a mesma. Primeiro, nós temos que ter o olhar para a venda, e hoje a gente consegue se capacitar de várias maneiras. Você não precisa fazer um MBA para se capacitar. Você uhum, pode fazer várias coisas, inclusive cursos gratuitos, né? Dentro do YouTube. A gente tem várias pessoas aí, ó, como você, que uhum, está aí, que gera conteúdo, que fala. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender. A hora que a gente entende que venda faz parte do nosso pilar, um dos pilares principais, fica mais fácil. Depois que a gente entende isso, uma coisa que eu utilizo muito, tá, dentro da minha equipe, mas quando eu trabalho com pequenos empreendedores é a mesma coisa, é que vendedor tem que ter meta. E a perfeito. meta, ela começa com a gente. Se você não tem uma equipe, a meta tá ali, você. E falando de meta, vamos falar de meta de vendas. Gente, a meta de vendas dentro do negócio, ela engloba um monte de coisa. E eu vou falar pela minha empresa, tá? E eu vou falar dentro. Eu tenho três, eu tenho uma empresa bebezinha. A minha Uhum, empresa de Tremembé é uma empresa bebê. Eu tenho uhum, poucos funcionários lá dentro. Eu tenho lá, acho que cinco, quatro. É uma empresa pequena. uhum. E tem meta para tudo. Que legal. Ela é uma meta. Que meta que está envolvida dentro de uma meta de vendas? É meta de vendas relacionada a um bom atendimento. Existe meta. É meta de venda de vender um produto. Que Uhum, olhar que eu tenho que ter? É meta que eu tenho que olhar em termos de faturamento. legal. Os empreendedores, eles não olham isso. E faturamento, eu tenho que também olhar em termos de lucro, né? Tá bom, eu estou faturando X, mas quanto eu estou tendo de lucro dentro daquele negócio? Perfeito. Quanto que eu estou tendo de despesa? Qual é o setor dentro do meu negócio que eu tenho que dar mais atenção? Porque Uhum, aquele setor gera uma lucratividade maior. Eu vejo muitos empreendedores não nem olhando para lugar nenhum, uhum. ou olhando para coisa que não vai te trazer retorno nenhum. Perfeito, Então, isso perfeito. é completo, isso independe do tamanho da sua empresa. Isso está dentro Uhum. do mindset, está Sim, dentro sim. daquilo. Então, existe um modelo para ter sucesso. E eu acho que quando a gente fala de modelo, é isso, né? Tá, aí vem uma outra parte dentro da venda. O que eu tenho que fazer para alavancar aquela venda que eu preciso vender mais? Legal. E venda, Henrique, hoje, dentro de qualquer negócio, é a gente botar a nossa cara.
Perfeito. A gente só consegue vender se a gente hoje colocar nossa cara a tapa, colocar nossa empresa em evidência, a gente conseguir estar ali, né, mostrando o que a gente faz. Então, tem algo por trás muito maior. Então, o empreendedor, ele está sem dinheiro, ele quer vender, abre o Instagram da empresa dele, monetiza né, através do seu próprio Instagram, Uhum. foca onde tem que focar, vê o que, que vai trazer mais resultado. Então, venda para mim é estratégia. É Que legal. estratégico. Você tem que tirar um dia no mês para você estar ali olhando para o seu negócio e vendo o que está dando certo e o que está dando errado. Legal, legal. Eu falei que ia explorar 2 pontos, agora eu quero explorar 3. Pode Essa vendas explorar foi uma. Comunicação. Você fez comunicação, né? E é uma das dores muito grande também. Aí eu falo não só para negócio, eu falo para para a vida, né? principalmente para os brasileiros, que não foi treinado para isso, né? Hoje o maior medo do brasileiro é se comunicar, é falar em público, é se relacionar com outras pessoas, falar para mais pessoas. Até maior que o medo da morte. É assustador isso. E eu falo porque eu fui travado nisso também. Eu fui travado durante um bom período da minha vida. Ali na infância, na juventude, na adolescência. Só depois, no meio da fase adulta, que eu me destravei disso. E eu sei quanto isso é importante para o negócio. E eu tenho certeza que você sabe mais ainda do que eu, né? E principalmente para venda, você precisa se comunicar, né? Que você tem para falar para a gente assim assim da sua experiência sobre comunicação, né? Sobre estar no Instagram, sobre estar no YouTube, sobre estar em eventos, sobre estar colocando, né? Se mostrando para o mundo, né? Nossa, que delícia essa pergunta. A gente tem quantas horas agora aqui? Eu vou resumir isso aqui, acho que é tema de um outro encontro. Legal. Olha, comunicação para mim é tudo. Eu era uma pessoa muito tímida. Você falou de você aí, eu só fui lembrando. A minha infância, eu era uma criança muito retraída, tinha vergonha de tudo. Era uma criança que eu me escondia atrás da minha mãe, em festinha de aniversário. Eu era muito difícil de me comunicar, de fazer amizade. As pessoas olham e me falam assim, sério isso? Aí a minha fala, mãe, ó, conta aqui, ó, mãe, como que eu era, mãe? E a minha mãe ela era professora na escola, e eu estudava na escola que ela era professora. Eu Uhum. chorava o tempo inteiro, porque eu só queria ficar atrás dela, porque eu era uma criança que eu tinha muita dificuldade. E aí, né, por várias coisas, chegou uma época na adolescência que eu não sei o que aconteceu também, eu me destravei, eu entendi que esse não seria o meu caminho se eu quisesse ter algo a mais. E Legal. aí vem a comunicação. Eu que sou uma pessoa, Henrique, que eu gosto de desafiar o tempo inteiro. E quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala desse medo, é um medo muito real. E assim, não é porque eu falo bastante que eu também até hoje não tenho medo quando eu sou convidada para ir dar uma palestra em algum lugar. Uhum. Eu fui convidada agora essa semana para dar uma palestra num evento que vai ter o prefeito, que vai ter várias entidades, um monte de empresário, eu vou estar representando as mulheres na área do empreendedorismo. A hora que ele me convidou, eu já me vi lá ali dentro do cenário. Eu falei, Uhum. uau, nossa! Já treme por É, dentro, né? Aí eu falei, caramba, será que eu estou preparada? Aí eu virei para ele e falei assim, tô, pode colocar meu nome. E Se eu aí não sai. tiver, eu vou dar um jeito e eu vou me preparar. Por quê? Porque eu tô aqui para isso. Eu tenho, faz parte, é importante para mim, para minha empresa, para todas essas pessoas que estão aí junto comigo. E aí a comunicação, ela faz parte hoje de um pilar extremamente importante para as pessoas e para os negócios. Principalmente porque nós estamos na era da internet. Eu não vejo, Henrique, eu não vejo empresas bem-sucedidas, pessoas que querem ser bem-sucedidas, se não estiverem posicionadas dentro das redes sociais. Para mim, esse Perfeito. é um ponto Legal. chave, tá? Chave, chave. E aí, dentro da comunicação, a gente vem com vários outros pontos que eu acho que faz parte da comunicação, né? Que é o Uhum. saber se colocar, saber se comunicar, e envolve várias outras coisas que está envolvido dentro do posicionamento enquanto profissional. Tá? Legal. Mas saber falar, por exemplo, eu tenho uma equipe técnica lá dentro da clínica que não gosta de se posicionar dentro da internet. Beleza, Uhum. não tem problema. Perfil, Nós, né? dentro da empresa, a gente vai arrumar um jeitinho para essa pessoa aparecer sem ela falar. Legal. Mas internamente, se posicionando dentro da minha equipe, com os meus clientes, ela vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação. Que legal. Porque Que se ela legal. não fizer isso, ela não vai ser um profissional bem-sucedido dentro do meu lugar ali, Legal. interno. Ela não precisa estar lá na internet. Mas não adianta ela ser o melhor veterinário, com a melhor técnica, se ela não conseguir comunicar isso com o tutor que ela está atendendo. Não vai dar certo. Então, a comunicação, para mim, ela tá no mesmo pilar da venda ali, ó, tá grudadinho.
com a venda, com a gestão. Então, Uhum. assim, é um ponto-chave. E aí a gente tem várias coisas que a gente tem que abordar. E olha, Sim, eu tô ali me desafiando o tempo inteiro. Eu acho que o profissional tem que se desafiar para ele conseguir quebrar barreiras e crenças dentro da comunicação. E legal. como você falou, estar no Instagram, dar uma entrevista, estar falando aqui com você, é fácil? Não, não é fácil, mas a gente tá Uhum. ali, vamos desafiar, vamos falar. E a treino, viu? É treino, 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 treino. tá? Quanto mais a gente Perfeito. treina, melhor a gente fica. Tá. Quero fazer um convite. Vamos fazer uma live falando sobre isso? Vamos embora, vamos Você fazer falou sim. que foi uma pessoa também que foi travada por um tempo. Eu também fui Vou ficar por muito muito feliz. tempo, E a por gente vai muito poder tempo. agregar isso muito. Vamos falar assim, porque hoje eu entendo porque algumas coisas acontecem, né? Quando você vai estudando nessa parte do coach, você entende algumas coisas que têm acontecido com você lá desde o início, às vezes até da sua família mesmo, até às vezes da escola, da igreja. E a gente precisa passar um pouquinho isso, para as pessoas pelo menos ter clareza de onde isso está vindo, né? Então Acho que seria, tem acho que isso é muito a ver com a nossa história, né? Você tá me tem, falando agora. Nossa, tem. se eu puxar aqui, vamos botar na live. Tem Vamos. muita coisa lá do meu passado, do seu. Uhum. E É, é daquelas muita, coisas é que a gente cria muita na nossa cabeça, né? criação, é criação. Crianças são nossas verdades individuais, né? Não quer dizer que é a verdade do mundo, é aquilo que a gente colocou pra gente. Ou que a gente ouviu de outra pessoa e a gente acreditou e falou: ah, não, eu sou assim mesmo. Ou, às vezes, realmente aconteceu algum estímulo na sua vida que gerou uma verdade, né? Tem muita gente que gera uma verdade de não falar em público, de não se expressar. Naqueles primeiros momentos onde a professora pergunta se ele sabe determinado assunto e ele sabe, ele não levanta a mão, e quando ele não levanta, ele se esquivou. Aí talvez ele vê um amiguinho levantando, errando, e o pessoal dando risada. E isso gerou lá no inconsciente dele, falar: se eu não levantar a mão, eu não vou fracassar. E aí você fica se esquivando, você fica fortalecendo isso o tempo inteiro na vida. E isso vai gerando uma crença, uma verdade sua, que não é verdade, que não é na É, verdade, que não é né? verdade. É uma coisa que você foi criou. Todo mundo tem um potencial, todo mundo pode falar, né? E aí, mas o mais legal é quando você vai entendendo, tendo essa clareza. E eu entendo que você destravou, porque ali do momento você já começou a ver o seu propósito de vida. Você falou: eu quero me relacionar com pessoas. Como é que eu vou me relacionar se eu não comunico? Se eu tenho essa vergonha, essa timidez, né? Eu também tinha, eu sei, eu senti isso na pele. E, na verdade, eu não destravei, não, eu tô destravando. Eu tô fazendo isso justamente também para destravar mais ainda, né? Essa palestra que eu vou dar vai ser a minha primeira palestra, né? Ai, que Vai ser legal. minha primeira Vai palestra. Eu arrasar. tenho 10 dias aí para falar sobre isso. E eu vou falar sobre autoconhecimento mesmo. Se autoconhecer para empreender. Esse é o tema da minha palestra, né? Você entender quem é você primeiro. Eu entendo, eu tenho até aqui um slogan no Empreender Mais, antes da sua empresa nascer para o mundo, é preciso nascer dentro de você primeiro, né? Ai, que Vai legal. ser nesse tema aí. Mas, como eu fui travado nisso, né? Eu preciso falar mais sobre isso. Aí eu queria até fazer esse Que convite. delícia. Pode fechar, super Fala, aceito. vamos Só a falar sobre gente isso. marcar depois. Expor nossos medos aí para a gente ajudar outras pessoas também que têm esse medo. Ter uma galera aí. Muita gente. Muito, Muita muito gente. legal. Vou adorar. E outro ponto que eu ia falar para explorar um pouquinho é esse ponto de gestão de pessoa. E principalmente assim na contratação de pessoas. E também é uma dor muito grande para as pessoas que têm um pequeno negócio. Né? Voltando nessa parte de contratar os primeiros funcionários. Qual dica que você dá? Assim, eu já vi lá no seu perfil você fazendo análise comportamental, É. justamente para saber Uhum. colocar a pessoa dentro do perfil certinho, né? Mas que dica que você dá nessa parte de gestão de pessoas e de contratação também? Para o empresário, né? Isso, eu gostaria de imaginar, assim, porque o que eu quero falar, para quem que eu quero falar, velho, assim, para os pequenos, os micros mesmo, para aquele carinha que tem um carrinho de cachorro-quente, sabe? Que Tá. tem um carrinho de pipoca, e que se ele desenvolver um pouquinho essa mentalidade empreendedora, esse carrinho de pipoca, ele pode virar uma franquia, virar um negócio grande, sabe? E Uhum. juntar mais pessoas, né? Henrique, olha, contratação, para mim, hoje também é uma coisa extremamente importante dentro da clínica, né? Dentro dos negócios que a gente atua. Eu acho assim, um dos maiores erros, e que é muito comum e que acontece, é a gente contratar muito rápido alguém e contratar, sei lá, apenas por indicação, porque a maior parte hoje das empresas acaba contratando por indicação, Uhum. tá? Eu sei que é fácil você falar assim, mas é fácil ela falar isso hoje, né? Porque estudou, sabe que não é bem assim, né? Sabe que é diferente, que teria que ser diferente, mas é aquela pessoa que tá ali começando, que abriu seu próprio negócio.
né? A Uhum. dica que eu dou é que, assim, quando a gente tem um pequeno negócio, muitas vezes a gente não consegue ter um olhar setorizadinho para algumas coisas que importam. Tá? Por quê? Porque a gente está ali, muitas vezes, a gente nem as pessoas que estão ali nem valoriza que aquele pequeno negócio dele é um puta de um negócio e que vai virar um negócio maior. Perfeito. Sabe, tem isso. A pessoa não dá valor. E eu acho assim, gente, dê valor para o seu pequeno negócio. Mesmo que o seu pequeno negócio seja você. Porque esse você vai fazer muita diferença aonde você está. Uhum. E não importa o pequeno negócio, importa o quanto grande a gente pensa desse negócio onde a gente Que está. legal. É. E quando a gente não importa, mesmo sendo pequenininho, se a gente tiver uma mentalidade de uma empresa grande, e tem várias coisas que a gente, tem vários livros que a gente pode ler, assim, como que funciona uma empresa maior que a minha? A gente vai poder entender que alguma coisa que está acontecendo lá, a gente consegue implementar na nossa. E a contratação, ela faz parte de um pilarzinho desse. Uhum. Entender um pouquinho de contratação, o empreendedor, ele pode procurar hoje, falando para o pequenininho, eu não quero fazer um curso lá para poder aprender e ser um analista comportamental, para poder Uhum. aplicar. Você não precisa disso. Você pode ter Uhum. ajuda. Peça ajuda para quem está fazendo. Legal. Peça ajuda, não vai na intuição, não contrate rápido, porque colocar as pessoas certas nos lugares certos demorou muito tempo para a gente aprender. E quando a gente Uhum. aprendeu, a gente virou a chavinha do nosso negócio. E qualquer empreendedor pode fazer isso, mesmo ele tendo pequenininho. Então, ele pode pedir ajuda para outras pessoas que já fazem isso e que dão certo. Ele pode estudar um pouco sobre isso e poder entender até como que ele vai pedir ajuda, porque assim, fazer sozinho é um pouco difícil. As pessoas não sabem fazer, mas Uhum. pede ajuda para quem sabe. No mercado tem um monte de gente que sabe fazer isso. Sabe Perfeito. por quê, ô Henrique? Porque quando a gente contrata certo, a gente economiza. E o, Muito. e o pequeno empreendedor muitas vezes não consegue enxergar. Porque ele Sim. fala assim: eu vou gastar 200, 300, 500, eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu garanto que se você contratar errado, o seu prejuízo com a pessoa que você contratou errado e o seu tempo que você vai perder é muito maior. Então, tudo isso é mindset do empreendedor. Que legal. Perfeito. Deu para Legal. responder essa pergunta? Maravilhosamente. Então, tá bom. Queria explorar até mais conteúdos aqui, só que a gente sabe que no YouTube tem um determinado tempo, assim, para seguir, né? Se fosse mais em formato de podcast, dá para explorar mais. E quem sabe no futuro, né? Quem Por, sabe por no mim, eu ficaria futuro. aqui um tempão, mas... Muito bom. É, quando eu falei com a Bruna, é sua nora, né? Ela é casada com meu filho, fui sócia da Bruna no Isso bazar, mesmo. nós Ela fomos falou sócias. Aí do depois, apoio isso, ali. eu acabei, né, vendendo a minha parte para ela, porque, né, por outros objetivos aqui. Que Mas legal. né, eu sou super fã, ela faz um trabalho maravilhoso. Tá fazendo um trabalho fantástico, fantástico mesmo. E ela comentou que você foi para o Vale do Silício. Né? Eu falei, nossa, que legal, né? Acho que todo empreendedor que conhece toda a história lá do Vale do Silício, que já saiu de lá, tem vontade de ir para lá, né? Com Ah, certeza tem. E aí, como que foi? Conta pra mim. olha, foi uma viagem maravilhosa, que estava dentro dos meus planos de vida. Que legal. E eu queria muito conhecer para poder entender, porque assim, a gente quando estuda gestão de pessoas, gestão de negócios, a gente estuda muito coisas que estão acontecendo lá, a gente estuda muitos autores, a gente lê muito livro, né, e de empresas que a gente é fã. E eu falei assim, eu quero ir um dia pisar lá, Que ter a legal. oportunidade de fazer cursos lá, com pessoas que estão lá, Respirar um pouquinho mais lá. vivenciando lá, para eu entender se tudo isso que a gente vê é real, ou se não é real, se é coisa de livro. E Aham. aí foi muito importante, foi uma, né, fui eu e meu marido, nós fomos para lá, acabamos de voltar faz um mês, nem um mês que a gente voltou. E aí lá, o Henrique, eu consegui entender o porquê que aquele lugar e por que aquelas empresas realmente elas dão certo. Quando a gente fala de Vale do Silício, eu até imaginava que fosse uma coisa completamente diferente. É. Falava assim, eu vou num lugar onde é Vale do Silício. Não, mas o Vale do Silício, ele é um mindset dentro daqueles empreendedores que estão ali em São Francisco, dentro de várias regiões ali. Então, são empresas, você já foi para lá? Não, não. São empresas espalhadas, né, dentro de Uhum. uma região ali dentro da Califórnia, que realmente têm uma mentalidade completamente diferente e que fazem o negócio acontecer. Então, foi uma experiência para mim muito significativa. Tudo que eu fui lá buscar, eu consegui entender e fez muito sentido para o tamanho do meu negócio, que é um negócio pequeno, né? Aham. Então, a gente tem um negócio pequeno. Então, como que a gente pode trazer aquilo lá
dentro do nosso negócio pequeno. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude ver pessoas fazendo o negócio acontecer. Legal. Pessoas novas, pessoas jovens, pessoas Uhum. com um espírito diferenciado. E uma das coisas que me marcou demais lá foi o erro. Todas as empresas lá, elas focam demais no erro para você crescer. Coisas Perfeito. que nós aqui não É fazemos. totalmente ao contrário, né? É totalmente ao contrário. Você foca que você tem que dar certo. Eles valorizam lá empresários e empreendedores que já quebraram muitas vezes, que Que deram legal você falar isso. errado dentro do processo. Uhum. E aí, quando você vai estudando aquilo, você fica assim maravilhado com tudo e entendendo que faz muito sentido dentro da sua trajetória de empreendedor. Porque a gente quer se cobrar, né? Você tem vergonha de falar. Eu errei, eu cobrei. Eu, né, aqui não é momento para isso, mas eu fiz um e-commerce que deu errado. Aham. Mas o que que eu aprendi com aquilo? Sim, sim. Então, assim, tem muita coisa que disso que ficou muito marcado. É a cultura do erro. A cultura do erro ali dentro. A cultura de você estar fazendo algo e dentro da sua trajetória dar errado. Então, o mindset das pessoas que vão para lá já é um mindset diferenciado. Você quer aquelas pessoas com você o tempo inteiro. Então, né, como hoje uma empresa a gente conseguiu ter acesso e fazer cursos dentro de empresas como o Google, dentro de empresas como o Instagram, eles estão passando hoje por N coisas ali dentro. A gestão dali é uma gestão de erros e acertos, né, Aham. também ali dentro. Então, só que eles são grandes porque eles têm uma mentalidade diferente. E estão passando por problemas como a gente está passando também. Então, assim, foi uma experiência muito significativa, que eu vou levar para o resto da minha vida. Estou tentando acopilar tudo que eu aprendi ali, para ver se a gente consegue fazer uma live também, alguma coisa, Legal. falando só disso. Porque a gente pode trazer o que acontece lá dentro do nosso dia a dia. Mas eu volto a falar, é mindset. É mindset, né? Vale É. dizer isso, é Eu, mindset. eu falei ontem, né? Toda vez que a gente chega em casa, eu e minha esposa, a gente conversa sobre o durante o dia e alguns insights, né? Durante o dia, né? Eu sou pessoas que refletem muito durante o dia. Sempre fui assim, por isso que eu fui até buscar o coach, né? E aí, conversando com ela, eu falei, cara, tudo é modelo mental. Tudo é mindset, né? Que é essa palavra. Tudo é o jeito que você pensa. Você é aquilo que você pensa, né? Porque tudo como você pensa vem gerando, ele gera emoções, depois gera ações, aí depois gera o resultado, né? Então, é muito importante essa questão de você estar presente nos seus pensamentos, você sentir seus pensamentos, entender, parar, refletir, né? E aí, o que que eu estou pensando, né? E eu acho que eles fazem muito, na verdade, eles fizeram isso muito lá atrás. Aí identificaram assim, cara, no erro eu aprendo. No eu que eu aprendo. No eu que eu construo, conhecimento, construo, experiência, para mim usar para o próximo, né. Aqui Uhum. a gente fica com muito medo disso, de errar, de fracassar. É difícil até pensar nisso, como que a gente vai mudar isso, né. Talvez aqui a gente conversando, falando sobre isso, já é uma sementinha para a gente ajudar nesse ponto. Mas tudo é o jeito que você pensa, você é os seus pensamentos, né. Você é Uhum. aquilo que você conta de você mesmo, que conta da sua história. E é incrível você ter falado isso, porque eu já vi vários empreendedores falando isso, mas empreendedores grandes, assim. Grandes que eu falo, assim, Flávio Augusto, Uhum. dessas pessoas, nunca assim pessoalmente, né? Você ter lá vivido isso e falado aqui. Foi a principal coisa, assim, que eu entendi sobre o americano. Duas coisas, né? Que é essa questão do erro. Eles dão muito valor para pessoas que tentam, né? Tem empresas no Brasil que tem brasileiros que têm empresa no Brasil que eles só contratam pessoas que fracassaram uma, 2, 3 vezes. É incrível isso. E quando eu descobri isso, eu falava: que é isso? Será?" E é isso, aí a gente começa a entender. E o americano tem muito essa questão de riqueza também, né? Ser próspero, né? De ter isso, de transbordar, de ter energia, né? Para ajudar outras pessoas, para si mesmo e outras pessoas. Mas que bacana. Esse é o principal insight que você trouxe de lá. Eu vi muitos brasileiros lá, É, que muitos legal. brasileiros trabalhando em empresas lá. Olha, Muitos brasileiros, achei isso muito legal também. Assim, eles também têm um foco para o investimento nos empresários brasileiros aqui, muito grande também. que legal. Eu tive vários insights de lá, muita coisa na parte da inovação, Uhum, inteligência artificial. Então, uhum. assim, a gente estudou muito sobre inteligência artificial, o que tudo isso aí que a gente está vivenciando É uma hoje, outra né? coisa também que não tem Que jeito, vem, né. não tem jeito, que vem trazendo para a gente o quanto que nós,
pequenos empresários, né, podemos implementar dentro dos nossos negócios. Sim. Eu acho que isso faz total diferença também. Uma coisa que a gente achava que, ai, só lá na China, lá não sei onde vai ter, não. É possível a gente implementar coisas que vai fazer a diferença dentro do nosso negócio, com tudo isso que está vindo, né? E eu acho que o estar preparado para a mudança. Então, quando você vai lá, você vê coisa que parece que está lá na frente já acontecendo, né? E você já vem para cá já com uma outra mentalidade, preparada, porque o mundo hoje está muito globalizado, rápido, e a Uhum. gente tem que estar aí, ó, rápido, Sim. rápido, falo muito para nossa equipe, rápido, rápido, porque se você não tiver, vem outra pessoa mais rápida que você, ou fazendo alguma coisa, e o mercado te engole numa facilidade muito grande. Então, hoje a Legal. gente está no momento que a gente não tem muito que ter tempo para algumas coisas, né? Uhum. Então, essa autoanálise, essa coisa de estar ligado, de estar buscando coisas novas, ela, para mim, é uma coisa muito constante dentro da nossa cultura hoje, de coisas dos valores que a gente acredita, né? Então, Legal. assim, lá foi uma experiência tremenda, para poder pegar muita coisa mesmo, coisas assim, reais, coisas que estão Uhum. acontecendo e que a gente pode sair um pouquinho na frente, né? Que legal, que legal. E se for fazer qualquer movimento em relação a isso, né? For fazer palestra, for fazer grupos aí para conversar sobre isso, sobre a sua experiência lá, eu quero que levantar a mão para ser um dos Ah, que convidados. legal, show de bola. Vou Tem ficar muito feliz. muita coisa mesmo. A gente vai conversar. Acho que dá Que para legal, construir que muita bacana. coisa legal, né? Show de bola. Muita. Pensando, aí a gente indo já para o final do nosso bate-papo aqui, como eu te falei, se eu pudesse ficar aqui, ficaria um tempão conversando aqui, né? Eh, antes de eu fazer a pergunta final aqui, gostaria que você passasse sua rede de contato, os seus contatos, o seu Instagram. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no meu Instagram pessoal, que é @alessandra_rister, e na clínica @amo vida animal com 2 L's no final, tá? Que São os legal, meus contatos, é mais fácil passar no Instagram, porque daí a pessoa entra em contato pelo direct mesmo eu respondo, mando meu WhatsApp, e eu adoro mesmo, sou super participativa no Instagram, tô sempre ali, então é meu principal contato hoje. que legal. Pode entrar em contato lá, né? À Que vontade, super legal, feliz de ajudar. legal. Alessandro, vamos imaginar essa pessoa que quer começar o seu negócio e por algum motivo ela ainda está meio travada, né, em tomar essa decisão difícil de vida, porque é uma decisão difícil, né, você seguir um caminho, porque você vai seguir um caminho, né. E aí talvez as pessoas estão travadas pelo medo, talvez por não saber dar o primeiro passo, né. Qual dica que você dá para essas pessoas? Pensando nessas pessoas que têm o sonho de ter um negócio próprio, que já ali já se questionou trabalhando para outras pessoas, falou assim: "Ah, não é meu perfil é criar o meu próprio sonho", né. Que dica que você dá para essas pessoas? Olha, a primeira dica que eu dou é para que ela se olhe para dentro de si, pegue a sua própria força interior, porque todo mundo, todos nós temos a nossa força interior, que ela é valiosa, que você tenha coragem, todo mundo, né, tem uma coragem interna dentro de você. Tenha coragem, olhe para dentro, não tenha medo. O medo vai existir e ele está em todos os momentos. Mas a hora que a gente tem coragem, que a gente cria consciência de enfrentar, é muito mais leve e muito mais fácil. Não se cobre, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Uhum. A gente tem a mania de se cobrar o tempo inteiro, de se cobrar de dar certo. Como eu acabei de vir do Vale do Silício, agora eu posso dizer, né? As coisas que mais deram certo, as empresas que mais deram certo, as pessoas que mais deram certo, são as pessoas que fracassaram em algum momento. E a gente vai fracassar. A gente está aí na estrada. A gente vai errar, a gente vai acertar. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente vai fazer uma contratação. A gente erra, a gente acha que era uma coisa e não é. E a vida é assim. Então a vida Uhum. ela tem que ser leve para a gente conseguir fazer as coisas com muito prazer. Né? Então a Uhum. hora que a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente criar coragem. Uma coisa que eu acho na prática que a gente deve fazer é procurar ajuda, estudar. Não use apenas a intuição. Vou ser um empreendedor, vou sair do emprego, vou chutar o balde e tal. Não. Tem muitas coisas por aí. Tem o Sebrae, que eu adoro e que tem Uhum. muita capacitação. Já fiz vários cursos no Sebrae. Tem mentores, tem pessoas, tem o Google, que a gente pode clicar, o ChatGPT, que ajuda a gente muito hoje. A gente Uhum. ajuda ali e tem muitas pessoas, né, que estão dispostas a poder ajudar. Então, o Legal. caminho, ele é um caminho que a gente tem que percorrer, mas a partir do momento que a gente está decidido, acho que não tem nada que trave a gente. Então, e o dinheiro, ele é um detalhe do negócio. Não importa, eu conheço um monte de gente, tem um monte de dinheiro aí que abre o negócio e quebra. E tem Sim. aquela pessoa que não tem dinheiro nenhum,
mas que tenha força de vontade e que tenha o mindset desenvolvido e que faz o negócio acontecer. Então, Legal. não se apega a dinheiro, porque não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Que É legal. essa a dica. Que Várias bacana. dicas aí no meio do negócio. Bacana, show de bola, legal. Concordo muito, né? Porque dos princípios aqui do Empreender Mais é justamente a pessoa se autoconhecer para empreender, de entender o que que ela quer, né? Porque o que que a gente foi ensinado? A gente foi ensinado, às vezes, só pensar no produto e no serviço. E se está vendendo, se tem mercado, faz plano de negócio, isso tudo é importante, é extremamente importante e tem que fazer. Mas aí, talvez uma pessoa começa um negócio, vende um produto, ou vende um serviço, talvez vai contra os valores dela, vai contra o que ela é como pessoa, né? E dificilmente vai ser feliz. Aí acaba desanimando e acaba quebrando. A ideia nossa é que a pessoa se autoconhecer para ela tentar, pelo menos, entender o que que ela quer um pouco mais lá na frente, sabe? Descobrir que mensagem que eu quero passar. Aí ela tenta entender que produto, que serviço que pode ajudar nessa mensagem. Eu tenho certeza que desde lá dos 14 anos que você falou: "Eu queria me relacionar com pessoas", e hoje você está expandindo com o seu negócio, você está continuando fazendo as mesmas coisas, mas através do seu negócio. Uhum. Talvez, né, ter consciência, ter clareza, o que que eu quero para minha vida? Eu quero me relacionar com pessoas, é isso que eu gosto? Eu gosto de ajudar pessoas, né, eu gosto de conversar, de entender pessoas, tá, mas como que eu posso fazer isso? Ah, através disso eu consigo fazer isso, através disso eu consigo fazer, aí começa a ter mais propósito. Aí no dia a dia, você consegue mandar a sua mensagem, falar a sua mensagem através de qualquer produto, através de qualquer serviço, né. Isso é bem legal você ter falado isso, porque eu acredito muito nisso também, né. Até gravei uma série de vídeos aqui no Empreender a Mais, falando sobre o primeiro passo do empreendedorismo, que eu acredito, que é se autoconhecer, né. Nossa, show, acredito muito, muito, muito nisso, muito. É. E eu percebo hoje muito nos jovens que eles estão focados mais no dinheiro do que Sim, nas outras coisas. Eu falo sim, muito isso aqui em casa, o dinheiro vai ser consequência de tudo sim. que vocês fizerem. Você entende: "Pô, se eu estiver passando minha mensagem, Exato, o show de dinheiro não é bola". nada. O É, dinheiro ele tá lá atrás dentro dessa escala. um dos grandes exemplos que eu posso dar, que é meu exemplo, o Empreender a Mais já está quase 1 ano e deu R$ 0 até agora. Zero, R$ 0. Então isso é propósito, isso é entender o que você quer fazer. Isso eu sei que lá na frente vai vir em frutos, não adianta, Com né. certeza. E aí Aham. reforça mais esse pensamento aqui nosso aí de se for pensar em dinheiro, às vezes tem até pessoa que foca no dinheiro, tem pessoas, tem várias pessoas, né. Aí quando ganha o dinheiro, depois fica uma pessoa que só tem dinheiro. Até o Exato. Geraldo Rufino fala isso, É, né. não que dinheiro não seja importante, nós não Não, estamos longe falando disso. disso, né, Longe disso. mas é de propósito. O que que você vai fazer para conseguir lá, né. Isso, Então isso. é um outro caminho. É, É um outro caminho para você conseguir, para você chegar, para você conquistar, né. Então, é muito isso mesmo. Adoro o Geraldo legal. Rufino também. Muito legal. Eu acompanho ele toda segunda-feira aqui e faço para ele Massa. pergunta toda segunda-feira e faço esse recortinho aí do Empreender Mais, fez pergunta para ele e coloco toda Que segunda lá no meu legal. canal. Faço esse eu tenho toda segunda-feira tem o Geraldo Rufino falando no meu canal. Nossa, que máximo. Muito legal, muito bom. Posso fazer a última pergunta? Pode. Naquele momento que você falou: "Eu acho que eu vou tomar a decisão de empreender. Eu acho que eu vou sair da Natura, meu marido tá lá há 1 ano, talvez agora eu tenho que entrar, mas é um momento difícil". Até falou do livro Ponto de Inflexão aqui. Que é um ponto que você muda a sua vida, né, uma decisão da sua vida que muda o roteiro, muda o caminho. Valeu a pena? Demais. Nossa senhora, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Que legal, Muito, 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 muito. que Sou legal, super feliz com a decisão, com o caminho, com tudo que eu construí, com quem eu sou, com o que deu certo, o que deu errado, com tudo. que Bom legal. demais. Bacana. Valeu muito a pena. O empreendedorismo vale a pena? Demais! Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, apaixonada. Quando eu, cruzo com pessoas, assim, que nem você, assim, né, que eu vejo que tem o empreendedorismo na veia, desenvolvendo esse projeto, eu fico, assim, apaixonada, porque eu acho que a gente move o mundo, sabe? Sim, A gente move o sim. mundo com pequenas ações. Uhum, Então, assim, eu sou muito fã. Já quero te dar milhões de parabéns, porque pessoas, assim, que faz esse tipo de trabalho e que se dedicam tempo para isso, é muito difícil, porque a gente sabe o tempo que toma. uhum, Eu imagino o tempo que isso toma de todos os dias da sua vida, uhum. mas com um propósito lá, né, lá Sim, na sim, frente, um propósito muito maior. sim. Então, assim, parabéns, o empreendedorismo está na nossa veia, né, vale muito a pena mesmo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E parabéns mesmo, parabéns pela trajetória, pelo trabalho, por esse projeto maravilhoso aí que você está construindo. Legal, Alessandro, legal. Sandra, gratidão novamente.
você tá Eu que agradeço. se dedicando um pouquinho aqui a compartilhar a sua história aqui no Empreender Mais, ter investido esse tempo seu, né, Imagina. bastante correria aí, 4 empresas, né, 4 negócios, né, eh, 4 mesmo, né? É, porque são as clínicas, a minha parte, é isso mesmo, 4 Sim, negócios. 4 A parte negócios. quando eu me dedico para ajudar as Gratidão, outras viu? pessoas, eu que agradeço, viu? Agradeço Gratidão, muito gratidão o muito. sucesso, né, para você e Uhum. para todo mundo aqui que está assistindo a gente, né. Legal, sem dúvida. Muito sucesso para todo mundo, e é isso. Muito Tá obrigada, joia. viu? Tchau, tchau, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.